Boa pessoal, é o Stefanos. Depois desse vídeo aqui eu vou fazer o vídeo, vou lançar o vídeo desmistificando as traduções erradas que os políticos corruptos do passado passaram para nós quando eles entraram na Igreja Católica e traduziram errado proposicionalmente para afastar a gente do Eterno Criador, colocando nomes errados lá, traduzindo de forma errada. Mas antes eu quero falar aqui sobre a justiça, misericórdia e a fé, que muitas pessoas falam assim, que Deus não faz essa exceção de pessoas, tem que perdoar todo mundo, é misericórdia para todo mundo, caridade para todo mundo. Não, sem antes passar pela justiça, não. Eu já provo isso aqui biblicamente, eu vou colocar as passagens aí na descrição do vídeo, que eu não consigo memorizar, tipo Mateus, capítulo tal, versículo tal. Mas eu já li e só não consigo fazer esse tipo de memorização, mas eu já li o Segundo Testamento umas 6 vezes. Se contar com as vezes, eu vou contar só uma vez que eu li o Primeiro Testamento, já dá 7. Eu lembro as coisas que estão escritas, só eu não lembro o versículo e o capítulo. Mas enfim, ninguém tem o direito de receber a misericórdia sem antes passar pela justiça. Mas as pessoas, numa preocupação de querer servir, eu entendo. As pessoas querem ser boas, querem praticar o amor, esquecem de se passar pela justiça. Aquele ladrão que foi salvo na cruz, você pode ter certeza que lá em cima ele passou pela justiça antes de entrar a salvação. Biblicamente provando isso, você vê que o Criador fala assim, Yahweh fala assim: vá e se reconcilie com seu irmão, para que você não participe indignamente das coisas do Altíssimo. Ou seja, quando você cometeu uma injustiça contra alguém, você tem que, antes de você receber a misericórdia, você tem que passar pela justiça, que é ir lá se reconciliar. Tá entendendo? E ele faz acepção de pecados, de pessoa não existe pecadinho, pecadão. Viu um desgraçado, e vou dar esse exemplo aqui. O desgraçado estuprador dando entrevista pro Cabrini falou assim, não, porque Deus não difere pecadinho, pecadão. Pegou 30 anos, faltavam não sei quantos anos para ele sair lá. Daqui a pouco eu vou sair e eu vou estar livre, que não sei o que, pai. E Deus não faz diferença pecadinho, pecadão. Seu desgraçado, ele faz sim. Ele faz sim. Você vê, Davi matou pra caramba. É pecado? É pecado. Mas o que ele colheu das consequências desse pecado de matar os outros em guerra? Porque era a lei, mano. Ou ele matava ou vinha o pessoal e ia destruir a cidade dele. E o pessoal dele que era o certo, que era o bom, que servia ao Eterno, é o pessoal que estava procurando dar na justiça. O resto não. E se ele não fizesse, a lei antigamente era bruta. Ou você toma um reino ou você é tomado. Ele ia, já tomava, matava todo mundo mesmo, já era. Só que quando ele quis construir o templo de Salomão, quis fazer parte da construção com as mãos dele, o Criador falou, não, porque sua mão está suja de sangue. Você não pode. Você matou. Você não pode fazer a obra. Você matou, sua mão está suja de sangue. Você pode dar oferta, ajudar aqui a fazer a obra, falar das pessoas do Criador na rua, mas como participante assim, de meter a mão na obra mesmo, não pode, porque sua mão está suja de sangue. Porque você vê, é pecado matar as pessoas. Mas essa foi a consequência do pecado dele, não poder construir com as próprias mãos, não poder carregar os utensílios com as pessoas. Porém, quando ele mandou matar o marido de Betseba para ficar com ela, se você assistir a novela ou ler a Bíblia, eu não assisti a novela porque eu não tenho televisão, faz uma cota, foi na Bíblia. O pecado, a consequência desse pecado já foi diferente. O filho dele tentou matar ele, tentou juprar o trono, um filho matou o outro e o bagulho endoidou. Porque quando fala que o pecado faz separação de Deus, não é porque não existe pecadinho, pecadão. Se não fosse assim, Manassés, quando profanou o templo, não tinha sofrido tanto e saído carregado como um boi. Saiu carregado como um boi com o negócio pelo nariz, porque ele profanou o templo de Deus, de propósito. E você vê que a Bíblia fala assim, que é para os servos isso aqui, não é para as pessoas que não servem ao Criador. Aquele servo que não sabia o que era para fazer e fez errado, vai ser açoitado, chicoteado com poucos açoites. Mas vai ser. Antes de entrar na salvação, porque precisa passar pela justiça. A mesma coisa, aquele que fez o pecado contra o outro, vai se reconciliar com o seu irmão, antes de você receber o perdão. Se o seu irmão não aceitar, tudo bem, mas você passou pela justiça. Ou seja, a justiça, depois a misericórdia, depois a fé. E aquele servo que sabia o que era para fazer e fez errado, você sabia que tinha que se batizar e não fez, quer ser salvo? Primeiro você vai ser chicoteado, você se batizou, mas tinha coisa que você sabia que era para fazer e você não fez. Vai ser chicoteado com muito mais ações, porque sabia o que era para fazer e não fez. Ou seja, antes da misericórdia vem a justiça. Ninguém vai passar pela misericórdia sem antes passar na justiça. Entendam, gente, é amor, é caridade sim a todos. A todos que passaram primeiro pela justiça. Aí vai esse estuprador desgraçado, você acha que Deus perdoa ele? Não perdoa, irmão. Não perdoa porque você já veio pelo pensamento do cara que ele não tem entendimento. E a pessoa que não tem esse entendimento, ela não vai conseguir o perdão de Yahweh. Não sei quem é você para falar que Deus não perdoa. Eu tenho entendimento e falo que ele não perdoa. Por quê? Já tem pessoa que desligou o vídeo, sai. Por que ele não perdoa? Porque o arrependimento é um dom. O arrependimento não vem da gente. Você vê que a Bíblia fala o dom de arrependimento. Arrependimento não vem da gente. O máximo que o ser humano consegue ter é remorso.
Arrependimento quem dá é o Criador, é o dom do arrependimento, ele dá o dom do arrependimento. Aí você se arrepende, aí então ele dá o perdão. Por que o diabo não está no céu mais, o Satanás? Porque o Criador não vai dar o dom do arrependimento para ele, né? Porque como é que o Criador fala para nós perdoar e não perdoa o diabo? Porque o que ele fez, mano, é irreversível. O primeiro pecado de Satanás foi o estupro. O primeiro pecado dele foi esse, foi o estupro. O que ele fez é irreversível. Outra, ele tirou a vida de Abel, foi o segundo pecado. Fora os outros que não são citados, né? Porque depois que Adão e Eva caiu, eles continuam pecando. Só que a Bíblia não relata os pecados que eles estavam fazendo, onde eles estavam errando, só mostra o pecado mais grotesco, os mais graves, que foi Caim matar Abel. Cortou a vida de Abel. Abel tinha toda uma vida para viver aqui, já cortou que era para os caras viver para sempre, já era, não vai viver mais aquilo que era para viver, não tem como mudar isso, não se reverte. Aí matou o cara, ainda por cima matou o cara. A vida que ele tinha para viver aqui na terra já era, mas ele vai ser ressuscitado, vai estar no céu. No céu. Mas não vai mudar o que aconteceu aqui, não muda, não tem como reverter. Por isso que Yah, o Criador, não dá o dom de arrependimento para Satanás, porque se Satanás receber o dom de arrependimento, ele vai se arrepender e Yah vai ter que perdoar. E Yah não vai fazer isso, ele vai fazer a justiça. A justiça. A justiça. É por isso que fala o lago de fogo, né? Que é um local todo de fogo. É um local, é um reino, e nesse reino tem um lago muito, é um mar. É como se fosse, imagina aqui a terra onde nós vivemos. Em vez de ser o mar, a água da praia, é fogo, é lava vulcânica, é um mar de fogo, mano, um lago de fogo. Esse lago de fogo é tão grande que se nomeou esse local de lago de fogo. Quando ele diz que vão ser pessoas jogadas no lago de fogo, não é todo mundo, depende do seu pecado. Eu vou explicar aqui por quê. Porque o pecado faz separação de Deus. Porque quando você imagina o leite, perdão, Yah, o nome do Criador é Yah. Um leite, ele é branco. Um pingo de café já era, o leite já não é mais branco. Ou seja, qualquer pecado faz separação de Deus, um pouquinho assim ou um pouquinho assim. Quanto mais café, mais escuro fica o leite. Menos café, o leite não fica tão escuro, mas já não é mais branco. Ou seja, pingou um pouquinho de café, pegou um pouco, o leite já não está mais branco. O Yah já não pode ficar perto de você, que ele não pode deixar de ser leite para se contaminar com café. Um pouquinho que seja, já não vai mais ser um leite puro. Então ele já se separa. Aí então você se purifica, vira leite de novo, aí ele vem. Aí jogou um tanto a mais de café, já ficou bem escuro, jogar muito café já vira tudo escuro. Ou seja, já a separação é maior do branco para o marrom, do marrom para o branco já é bem maior, você já viu? Ou seja, aí você já viu, o pecado de Davi, o pecado de Manassés tem uma separação, existe, ele faz um peso. Se ele inventou um cálculo, ele não sabe calcular um pecado, não sabe calcular a justiça, aí vai o estuprador lá, você viu no Datena, aí passa no Datena, fora os outros pecados que aqui no Brasil acontece de pessoas serem escravizadas em mansões, e o Datena nem teve permissão para falar o nome desses ricos que fazem isso. Fora os pecados que existem na Deep Web. Pesquisa aí no canal Você Sabia? Você vai saber o que acontece na Deep Web. Tráfico de crianças para prostituição, para virar escrava sexual, tráfico de mulheres para virar escrava sexual, tráfico de tudo quanto é tipo de gente e pessoa. Criança, cara, você acha que esses caras não vão pagar? É o mesmo pecado de alguém que murmura, é o mesmo pecado de alguém que é bêbado? Não é. Uma pessoa que é bêbada, ela não vai ser lançada no lago de fogo, mas ela pode ser que ela fique lá no reino do lago de fogo. Mas ser lançada, ele quer dizer assim, tem um lago de fogo, ele deixou aberto, né, que é pra gente ter o temor, mas agora aqui, afinal dos tempos, ele está esclarecendo, passando o entendimento para os servos dele. Ele quer dizer assim, você que cometeu o pecado, dependendo do pecado que você cometeu, eu tenho coragem, aí Yahshua falando, o Salvador, eu sou bom, eu sou amor, mas dependendo do pecado que você fez, eu tenho coragem de te jogar no lago de fogo, eu tenho a coragem de te queimar pelo pecado que você fez, e Yahweh tem a coragem de jogar você no lago de fogo, dependendo do pecado que você fez. Aí você vê no Datena lá, o cara estuprou, você vê, tá foragido. Passa uma semana, esse cara passa na sua rua pedindo pão e água, misericórdia, porque ele tá morrendo de sede e ele tá arrependido. Você vai dar pão e água? Pode ser que uma tiazinha que é muito amorosa vai dar sem entendimento. Ai não, porque Deus fala que tem que perdoar. Não. Perdoar depois que você passar pela justiça. Se até nós tem que se reconciliar com o irmão, como é que vai passar? Aí, por exemplo, não, mas se Deus perdoou, tá perdoado. Peraí, Deus... Yah, o Criador, perdão, Yah. É para as pessoas entenderem. Ele vai perdoar o estuprador e a família que sofreu a injustiça. O pai e a mãe chorando, os familiares, o primo, a tia. Poxa vida, minha filha foi estuprada e tal. Aí Deus vai falar, não, eu não posso fazer justiça com ele porque eu perdoei, tá? Oxi, e essa família aqui não foi injustiçada? Não, e nós? O que aconteceu com a gente? Se foi injustiçado, você não vai fazer justiça, Pai Eterno? Como, Altíssimo? Você acha que Deus vai ficar cego para não fazer a justiça por aquilo ali?
Entenda, justiça não tem nada a ver com castigo ou você não perdoar a pessoa. Tá perdoada, só que você tem que, pode ser que tá perdoada, mas você tem que passar pela justiça. Se não for pela justiça da lei dos homens, da lei do governo, da lei dos homens, vai ser pela justiça da terra, dos homens que estão na terra. Já vi muitos estupradores lá no Campo Limpo, lá, ó, tomar pancada, certo? Apanhar na rua, tomar joelhada na cara, tomar capacetada, tomar joelhada na cara, de bater a cabeça na parede assim, ó. Porque quem pegou não foi o governo não, filho, foi os caras da rua. A lei é outra, ou seja, pode ser que ele tenha alcançado perdão? Talvez, eu acredito que não. É muito difícil uma pessoa dessa alcançar o perdão, porque a consciência dela fica pesada e é muito difícil ela alcançar o dom do arrependimento. Muito difícil, muito difícil. Então aí era só isso que eu queria falar, vou deixar os versículos bíblicos na descrição. E é isso, pessoal. Antes de haver a misericórdia, existe a justiça. A justiça, a misericórdia e a fé. A fé porque hoje a gente precisa de fé para muitas coisas. Dom de cura, esses dons que existem tudo hoje aqui é por causa que esse mundo aqui o bagulho é louco. Mas lá não vai precisar de tanto disso, entenderam? Antes de receber a misericórdia, a caridade, o amor, pessoal, você tem que saber direitinho se a pessoa passou pela justiça ali, ó. Pá, passou pela justiça, passou. Agora sim a misericórdia, tá entendendo? Não é para todo mundo. Antes tem que ser feita a justiça. Tá entendendo? Antes é a justiça. Se até para o servo vai ter justiça, vai tomar chicotada. Os que sabiam o que era para fazer e não fizeram, vai tomar chicotada. Os que não sabiam, mas fizeram errado, vão tomar chicotada. Agora é diferente, um pecado que você murmura, você reclama, você bebe demais, você usa droga, é um tipo de pecado. Você está pecando contra si mesmo, então você tem que se reconciliar com ele. Agora o pecado que você fez com alguém, ou seja, o estuprador estuprou alguém, ele vai ter que se reconciliar com aquela família. Vai se reconciliar com seu irmão, que é com qualquer pessoa, vai se reconciliar com a pessoa que você pecou. Ele vai ter que ter coragem de ir lá, meu cara, para se reconciliar. E pode ter certeza que a reconciliação não vai ser amistosa. Ele vai preferir ir se entregar para a polícia, que é a única forma dele conseguir o perdão de algo. Senão, já era, meu caro. Se não passar pela justiça, já era. Não tem perdão para você, meu caro. Tchau, tá cortado. Vai ficar no lago de fogo. Vai ficar, e tomara que Yahweh te lance no lago. Agora eu não posso julgar quem que ele vai jogar no lago e quem não vai. Isso aí eu já não posso julgar. Mas eu queria que jogasse. Certo? Então ele vai ter que ir se reconciliar. Yahweh fala pra gente se reconciliar com o nosso irmão, pra gente não participar das coisas dele, das coisas santas, a gente não participar indignamente. Se ele fala pra gente para não participar das coisas do Altíssimo indignamente, vai se reconciliar com o seu irmão. Se ele fala pra gente que é servir e se reconciliar, imagine pro resto. Vai ter que se reconciliar, não foi? Não tem perdão. Se a gente não se reconciliar, não tem perdão. Se o cara que nem serve não for, meu caro, adiós, arrivederci, bye bye, au revoir, hasta la vista, até nunca mais. É isso, certo? Fico revoltado, gente, é muita revolta que dá em mim. Eu tenho calma com essas pessoas que elas estão procurando o quê? Tipo, ser amorosa, tá ligado? Quer fazer caridade, mano, mas não esquece da justiça, cara. As pessoas que vão ser salvas pro reino milenar, você vai ser chamado o quê? Pra julgar, você vai ser chamado pra justiça, ok? Boa pessoal, Stefano, espero que tenha ficado esclarecido. E o próximo vídeo é desmistificando aí as traduções errôneas que os políticos corruptos do passado passaram pra gente. É isso, e conseguiram a igreja para fazer isso, os malditos. E tanto que isso é verdade, só uma última pausa, que Martinho Lutero foi uma luta para conseguir traduzir. Você sabe que antes eles não queriam que traduzissem a Bíblia, foi uma luta. Você vê que são políticos, você já vê pelo que está aí hoje, o envolvimento político que ele tem. O que estava antes, o 16, ele não concordava com algumas coisas lá, o Bento XVI, então ele saiu, renunciou, que ele viu muita coisa errada. Agora esse que tá aí, meu cara, já é político, quer que se dane tudo. É o fim dos tempos, você aceitando ou não. Foi difícil pra mim aceitar também, eu soube disso aí em 2017. Fui aceitar realmente, falar, não, é verdade, agora aí, quando eu voltei às minhas raízes. E graças a Deus, depois eu vou explicar sobre as igrejinhas em outro vídeo, que aqui não dá.